Oi, criança, aqui é o Vovô Schooling. Eu sou o professor Ronaldo Teixeira e hoje nós vamos para a nossa aula de Ricardo I, Rei Ricardo I da Inglaterra, o Ricardo Coração de Leão. A maioria das crianças gosta dessa história dele porque ele foi um grande cavaleiro, um cavaleiro medieval, um rei que foi lutar pela causa de Deus, né? E foi uma luta muito feroz e muitos acontecimentos. Então a história medieval ela sempre está cercada de muitas lendas, de muitas histórias, porque foram histórias que ao longo do tempo foram sendo recontadas e lógico, né? Cada um reconta da sua forma, né? Mas tem a parte histórica mesmo, na verdade, que é a parte em que contamos o fato como ele aconteceu. Então, esse momento aí é o momento um momento muito crítico na história medieval, onde muitas coisas estavam acontecendo. A França tinha um rei que obedecia aos papas da época. O papado ele era muito forte naquela época, era a época da escolástica, era a época de muitas mudanças na igreja. A igreja precisava de mudar, então a igreja precisava de novos acontecimentos, porque a igreja estava com alguns problemas. E a igreja, desde Carlos Magno, ela dominava os reinos desde a época de Carlos Magno e a sucessão dos seus filhos. Então, seus filhos foram se sucedendo, como na última aula falamos de Guilherme I, que foi o primeiro rei empossado que conquistou o trono da Inglaterra, sendo herdeiro de vikings que moravam ali numa região da França em que eles tomaram como que a força, mas depois passaram a ser até reis lá e ganharam ducados e condados aqui naquela região e cresceram muito, né? Então o Guilherme I ele conquistou numa guerra o direito ao trono inglês. Depois de Guilherme, nós vemos uma sucessão de reis que ainda obedecem à Igreja Católica. Mais na frente nós veremos que a própria Inglaterra vai deixar de obedecer à Igreja, mas por interesses particulares. Mas isso vai gerar outros movimentos, como o movimento protestante. Mas a aula de hoje vai tratar de um assunto de um rei muito emblemático. Ele é um rei famoso, um rei que obedeceu o pedido da igreja de libertar Jerusalém, como o rei da França, também o rei do Sacro Império Romano, né, que também saiu, o Barba-Roxa ou Barba-Rosa, né, que saiu também para libertar Jerusalém. Então, o Papa Urbano II, ele, na época dele, ele resolve tomar a iniciativa de libertar Jerusalém dos mouros. E ele pede ajuda aos reis cristãos. Lembrando que depois da queda de Roma, ou da queda do Império Romano, quem ocupou a região da Europa foram os visigodos, os ostrogodos, os carolíngios. Então,
os francos, né, os francos carolíngios, né, eles tomaram aquela região e moraram. Até que no Reino Carolíngio, juntamente com a igreja, com o apoio da igreja, houve uma mudança na cultura e eles começaram a ser um povo civilizado. Só que um povo civilizado com orientação cristã. Então, nesse momento agora, os reis, como o rei da Inglaterra, que era nesse momento, vamos ver o ano mais ou menos, esse ano da França, 1187, mais ou menos, 1187, 1180, em que essa cruzada foi conclamada pelo Papa Urbano I, ou o Papa Urbano II. Então, nessa cruzada, todos os reis cristãos vão contra os omíadas, quer dizer, os muçulmanos que estavam tomando a região do Oriente Médio, tanto de parte da Capadócia, quanto de parte da Síria e também do Egito, e a Terra Santa, e eles tomaram conta de tudo. E um dos problemas que aconteceu é que, por causa da rivalidade entre cristãos e muçulmanos, eles não deixavam que o comércio fosse feito ali, porque eles não queriam os infiéis cristãos adentrando em terras do reino omíada, né? Então, ou do reino muçulmano. E quem era o príncipe em chefe desse império muçulmano, né? Então, nós veremos daqui a pouco. Então, vamos ver um pouquinho da história desse rei Ricardo I, o coração de leão. Daqui a pouco nós vamos falar por que ele tem esse nome, o coração de leão. Então, Ricardo I, apelidado como coração de leão, por quê? Porque ele era um homem que era igual a um leão, voraz, feroz. Ele não soltava presa, ele não doava nada, ele consumia tudo. Então, ele tinha o coração de leão porque ele era um rei forte. E se tem uma época em que os reis eram absolutos, a palavra deles eram forte, era a época da Idade Média. Então, era uma época em que eles mandavam, eles dominavam e eles dirigiam o mundo. O Ricardo I Coração de Leão teve um nome dado a ele porque ele tinha coragem e ia à frente nas batalhas. Foi rei da Inglaterra em 1189 a 199, quase 1200. Era filho de Henrique II da Inglaterra com a Eleonora da Aquitânia. Onde é que era a Aquitânia mesmo? A Aquitânia ficava na França. A Aquitânia ficava na França. Então, a mãe dele era uma princesa francesa, filha de conde francês, que tinha propriedade de uma região, a Aquitânia. E lembra, essa Aquitânia era um dos condados de Carlos Magno, na França. Só que Henrique, que era o pai, nasceu na Inglaterra e teve filho com ela, que o nome dele era Ricardo. Ele nasceu na cidade de Oxford, em 8 de setembro de 1157. Comandou o seu primeiro exército quando tinha somente 16 anos, e com vitória. Além de rei da Inglaterra, também foi duque da Normandia. Onde ficava a Normandia mesmo? Próximo a Aquitânia, na França. Próximo a Aquitânia, na França.
Então, ele era então rei da Inglaterra, duque da Normandia, é, conde de Aquitânia e Gasconha, senhor do Chipre, depois vou contar essa história porque ele é senhor de Chipre, conde de Anjou, Maine, Nantes e suzerano da Bretanha. Lembrando que suzerano é um rei que depende de outro rei. Então, e ele foi convidado, um dos reis convidado para a terceira cruzada. Houve outras cruzadas, daqui a pouco a gente vai falar quantas, foram 9 as cruzadas. Ele não era o herdeiro do trono, mas ele subiu ao trono da Inglaterra, né, com a morte de seu irmão. Observa bem aí, ó, essa imagem aqui dele como vitorioso, próximo a um castelo, né, isso em Jerusalém. Você pode olhar que tem uma catapulta aqui, ó, lançando aqui umas pedras. Para quê? Para derrubar muros. E você pode observar que um dos símbolos das cruzadas era a grande cruz de Cristo, desenhada nas roupas dos cruzados. Interessante isso, né? Então, Ricardo ele tornou-se rei em 1183, quando morreu seu irmão mais velho, Henrique. Ricardo tornou-se herdeiro ao trono inglês e também da Normandia, a atual França, que até então pertencia aos soberanos ingleses. Então, naquele momento, a França era patrona, quer dizer, ela dominava sobre a Inglaterra. Em 1188, o Henrique II, que era o pai dele, obrigou Ricardo a renunciar à Aquitânia, que era parte do reino dele, porque fazia parte da mãe. A mãe dele era a princesa da Aquitânia, em favor de seu irmão mais novo, o João, que acabou, no final das contas, esse João, que tem a ver com a próxima aula, foi chamado de João Sem Terra, porque como um leão que pega uma presa, Ricardo não soltava. Ele falou, eu sou conde da Aquitânia, não vou dar para ninguém, né? E a recusa de Ricardo em entregar a Aquitânia ao seu pai gerou desavenças e houve um período de lutas em que ele conseguiu, com a ajuda de Filipe II, que era o rei da França, Filipe II Augusto, ele conseguiu vencer os ingleses, certo? E não entregou nada para ninguém. Com a morte do seu pai, Henrique II, próximo a Tours, em uma batalha, Tours é uma cidade francesa. Ricardo, mais velho, dos filhos sobreviventes do monarca, subiu ao trono inglês e tornou-se herdeiro do ducado da Normandia e do condado de Anjou. Então, ele, além dele tomar conta de quase toda a Normandia, ele ainda era rei da Inglaterra. Você pode ver aí no peito aqui, na roupa dele real, tem o sinal da cruz, porque ele era um rei cristão. E como é que foi essa questão das cruzadas? A gente pode ter uma aula especial só sobre cruzadas. As cruzadas foram expedições religiosas e militares que saíram da Europa em direção ao Oriente para resgatar Jerusalém, que estava sob o domínio dos islâmicos. E isso tudo com o apoio da Igreja Católica. Lógico, os islâmicos eles estavam tomando conta de toda a região, tanto da África e Espanha, parte da Espanha nesse momento, também estava chegando até Constantinopla. Então estava dando a volta por baixo, ou melhor, saindo lá da Arábia e tomando conta até Constantinopla, quer dizer, onde é a Turquia hoje,
Síria, Babilônia. Então, nós temos também o Egito, e temos ali o norte da Europa toda, o norte da África, e parte também até das ilhas que ficavam próximas, como a Córcega e áreas muito grandes, tal, sendo tomado conta pelos árabes, omíadas. Então, aconteceram entre o século IX ao século XIII grandes batalhas de reis que foram convocados por papas para lutar e liberar Jerusalém da mão dos islâmicos, dos que obedeciam o Islão, que tinha obediência a Maomé, né? Que era uma religião árabe. E essas expedições influenciaram muito na retomada do comércio do Ocidente. Isso, ao levarem para a Europa produtos e especiarias orientais. Os cruzados que participassem das expedições ganhavam indulgências, quer dizer, perdão de seus pecados. Então, todo mundo sabe que é pecador. Todo mundo sabe que nasceu sob a síndrome do pecado. Adão pecou e trouxe a morte e o pecado para o mundo. E por causa disso todos os homens morrem. Então a igreja, o papado, para que as pessoas encarassem uma guerra e até morressem em nome de Deus contra os inimigos de outra religião, que eram os omíadas islâmicos, muçulmanos, eles conclamaram os reis, e os reis obrigaram os povos. E a desculpa, na época, era que se ele fosse, ou até morresse, ou de doença, mas pela causa da igreja, pela causa da fé cristã, pela causa também de uma coisa que eles queriam muito, que era a cruz de Cristo, e aquilo que representava a fé dos cristãos daquela época, ou da igreja. E também muitas coisas que eram consideradas santas pelos cristãos da época, como coisas como o pedaço da cruz de Cristo, coisas da época de Cristo, que eram consideradas ossos de pais da igreja, e daí por diante, um monte de coisas que eles consideravam sagradas. E os muçulmanos não deixavam eles ficar lá. Então houve 9 cruzadas. Então aqui nós temos aqui o Mar Mediterrâneo já, né? Nós temos aqui a Europa, que é essa parte mais clara aqui. Nós temos aqui embaixo, essa parte de baixo aqui, que são os países controlados, países não, as nações, povos controlados pelos muçulmanos, né? Pelos muçulmanos. E nós temos aí o caminho que foi traçado tanto por Ricardo Coração de Leão, com o seu povo, que saiu em busca de libertar Jerusalém, que dando a volta aqui, saindo da França, dando a volta aqui na França pelo mar, passando aqui por Lisboa, né, que era a região controlada pela França também, vindo aqui até as ilhas, passando pelas Ilhas Baleares, passando aqui pela Córcega, por Siracusa, certo? E chegando aqui em Chipre. Agora eu conto essa história de Chipre. Nós temos aqui o rei Filipe Augusto II, que saiu aqui da França, saiu desse porto da França, e foi até
o Acre, em Israel. E temos Frederico Barbarossa, ou Barbarossa, certo? Que ele saiu daqui da Alemanha, né? Na verdade, Ratisbon, e veio até aqui, mais ou menos, próximo à cidade de Nicéia. Então, e esperou, cada um esperou. Né? Em 1187, o Papa Gregório, né, apelou para uma cruzada para recuperar Jerusalém e as relíquias sagradas. Então, aquilo que era sagrado para os cristãos, como as relíquias sagradas, eles foram para recuperar sagrado, aquilo que era sagrado para os cristãos da época. A verdadeira cruz, a Vera Cruz, na verdade não existia, nunca houve, porque cada um inventava uma cruz diferente, né? Dizendo que era a cruz de Jesus. Comuns da fé dos reis da França, da Inglaterra, da Alemanha, para libertar também Jerusalém. Ponto crucial das rotas comerciais e da peregrinação para a Ásia. Então, os cristãos, eles saíam da Europa, peregrinavam os que tinham dinheiro, né, os grandes e poderosos, porque pobre não tinha dinheiro para sair da terra, não. Eles saíam da Europa, passavam ali e chegavam a Jerusalém. E lá eles iam cultuar essas relíquias sagradas, o Santo Sepulcro e muitas coisas que são importantes e sagradas para os cristãos, principalmente naquela época. Né? Então, os reis foram e participaram, esses 3 reis, o Frederico Barbarossa, Ricardo Coração de Leão e o Filipe Augusto II. Eles foram com seus povos, o seu povo, para lutar para libertar Jerusalém. Mas, veja bem, eles também foram atrás de riqueza e fortuna. Eles não estavam só por causa da fé. Tinha também os espólios de guerra, porque onde eles passavam, eles consumiam animais, bois, cabras, comidas, pastos, plantações. Eles eram igual gafanhotos, onde eles passavam ia levando tudo que podia para comer, para sobreviver. Um exército saqueava também, não é igual aqui, as guerras de hoje, que o exército só vai para uma guerra se tiver o que comer lá, então a comida saia daqui para o local da guerra. Não, naquela época eles saqueavam tudo. Isso é uma outra história da história, né? Então, antes de partir para a guerra, Ricardo confiou o governo da Inglaterra, ele confiou para 2 bispos e para a mãe dele. Então, para o bispo de Ely, William Langshaw, o bispo de Durham, Hugues Poisset, e todos sob a supervisão da sua mãe, que atravessaram a França, e Ricardo e Filipe permaneceram na Sicília até 1191. Depois conquistaram Chipre, antes dominado pelos bizantinos. Lembrando que Constantinopla é a antiga cidade de Bizâncio, onde ficava a sede do cristianismo, de Constantinopla, do cristianismo da igreja bizantina. Lembrando que a igreja, nesse momento, era dividida entre o patriarcado de Bizâncio e o papado de Roma. E nesse momento, e lógico, já eram somente esses 2 grandes centros de cristianismo. E Bizâncio representava o patriarcado da igreja de Constantinopla. Né? E aí ele resolveu ir para Chipre. Por quê? Aconteceu uma coisa interessante.
Ricardo Coração de Leão ia direto para Israel. Mas no meio do caminho houve uma mudança de rota das naus que levavam parte. Lembrando que quando um rei saía em viagem dessa forma, ele, além de sair com seus exércitos, parte da corte real sempre iam com o rei. Parte da corte real sempre ia com o rei. E uma dessas saídas do rei, ele levou a sua noiva. Ele estava noivo na França, ou melhor, na França, ele estava noivo da filha do rei da França. Ele estava noivo de outra moça que chamava Berengaria, que era francesa também, mas era indicação da mãe dele. E a mãe dele também estava num dos navios. E o navio delas, e por causa de uma tormenta no mar, foi parar eles tiveram que ancorar em Chipre. Chipre é uma ilha. Se você observar aqui, ó, é essa ilha aqui, ó, cadê? Aqui é essa ilha. Então, alguns navios tiveram que aportar em Chipre por causa da grande tormenta no mar. Só que o rei de Chipre, que era ligado a Constantinopla, ele raptou eles. Falou, não, agora vocês são meus, eu vou pedir um resgate. Naquele tempo, todo mundo queria resgate, queria dinheiro, vocês estão indo para a batalha em Jerusalém, vão pegar muito espólio de guerra, quer dizer, as coisas dos outros, e quando voltarem, vão voltar ricos. Eu vou garantir aqui um dinheirinho aqui para minha ilha. Para mim também. Só que ele não contava com a astúcia e o poder de Ricardo. O pai dele tinha pedido para ele a Aquitânia, né? Ele deu a Aquitânia para o pai dele? De jeito nenhum. Não entregou nada. Agora, raptaram a mãe dele, a noiva dele, num bar. Ele vai entregar? Não entregou. Ele desviou a rota e foi para Chipre. Chegando em Chipre, aportou em Chipre e já desceu com a espada na mão. Vamos lá! E, lógico, isso aqui é uma imagem, né, do rei chegando em Chipre. Vamos lutar! E realmente conseguiu nessa batalha. Além de conseguir reaver a mãe, a noiva, ainda ficou lá no bem bom como o rei da ilha de Chipre. E na verdade é quase uma ilha continente, tão grande que é. E o que aconteceu? Ele que estava noivo da Berengaria, certo? Ele resolveu casar ali mesmo. Já vou mesmo para a guerra, vamos casar. É igual aquele ditado que tem na Bíblia em 2 lugares. Até Paulo mesmo citou esse ditado. Dos gregos. Comamos e bebamos, porque amanhã morreremos. Então vamos aproveitar. Aí o rei Ricardo casou com a Berengaria. Quem não gostou muito dessa façanha foi o Filipe Augusto II da França, que o apoiou várias vezes, que ia dar sua filha para ele, a Alice, o nome da filha, e ele não gostou muito não. E olha, gente, quando você ia para uma guerra, os seus exércitos seguiam, mas os exércitos do outro seguiam os outros, né? Cada rei com seus exércitos, eles se uniam para as batalhas, mas na verdade o que eles estavam querendo era poder e riqueza. E quando chegavam em Constantinopla, ou quando eles chegavam não só em Constantinopla, mas esses lugares, ele tomava conta de tudo e elegiam condes, viscondes, marqueses e tomava conta daquelas regiões todas. Quer dizer, botava governadores e botava tudo ali naquela região. Conta deles, né? Para quê? Para tirar impostos para eles, né?
Então, e ele sempre estava tendo desavenças, muitas desavenças. Então, nessas desavenças, o Barbarossa mesmo, ele viu que para ele ali não dava, pegou e voltou. Quem ficou para apoiar ele foi o rei Filipe II, da França, que não estava muito gostoso com ele, não. E ele estava tendo muitas vitórias, e acabou que as vitórias deles eram mais que os outros. Aí os generais do Felipe Augusto e também do Barbarossa lá, eles começaram a falar, olha, os seus soldados estão ganhando mais espólio do que nós. Ouro, espólio. E estava botando forte mesmo para os muçulmanos, e eles conseguiram muitas riquezas. E lógico, eles foram lá para isso, né? Não é só coisas religiosas, eles foram para ganhar dinheiro também. Ficarem ricos, e ficaram mesmo. Então, acabou que para conquistar a Terra Santa e conquistar Jerusalém, o Ricardo Coração de Leão, ele acabou lutando sozinho e chegou até as portas de Jerusalém. Aí ele ficou em dúvida. Ele e os outros soldados e o outro rei. Porque um rei voltou, que era lá da Alemanha. E ele chegou até as portas de Jerusalém e ele não sabia. Jerusalém tinha muros altos. Como é que faz? Fazer uma batalha aqui vai morrer gente demais. Então morre de todo lado, pode ser que aniquile totalmente os nossos exércitos. E ele começou a pensar. E nós já estamos ricos e abastados, já conseguimos pegar muitas riquezas, espólio de guerra. Então, aí ele pensou, então, ou nós entramos em Jerusalém, ele já estava às portas de Jerusalém, ou nós vamos para o Egito, porque no Egito tinha um grande rei chamado Saladino, que era o chefe dos reis. Ele comandava do Egito toda a Síria, parte da Turquia e Jerusalém, porque Jerusalém era a passagem das rotas comerciais. Então, ou ele dividia, ou tomava Jerusalém, e para quase aniquilar e morrer todo mundo, que já houve uma guerra de quase aniquilamento em 1089, onde Saladino ganhou, né? E agora ele estava tomando conta de Jerusalém, e ele já estava idoso. Então, aí ele teve uma ideia. Nós temos um exército muito grande, vamos negociar com eles. Eles devem estar fracos, e é que realmente aconteceu. Vamos para o Egito, tomar o reino Omíada, que estava liderado por Saladino, ou nós tomamos Jerusalém, ou fazemos algo. Aí houve a proposta. Vocês se rendem, não destroem Jerusalém. Quem fez essa proposta foi os Omíadas, os muçulmanos. Vocês se rendem e nós reconhecemos para vocês todas as vitórias que vocês tiveram, não morre ninguém, e vocês depõem as armas, que nós também vamos depor as armas. Foi assim que aconteceu. Então, no final da Terceira Cruzada, houve a rendição de Jerusalém. Houve a rendição de Jerusalém, em Jerusalém. E uma negociação em que toda a rota de comércio estaria livre para os ocidentais, para a Europa. Os peregrinos estariam livres para ir à Terra Santa, por supervisão dos muçulmanos.
e não morria mais ninguém nessa guerra. Então a coisa chegou a um ponto que eles também estavam cansados, eles chegaram vitoriosos, ganharam muitas batalhas e chegaram às portas de Jerusalém. E agora fizeram uma ótima negociação. Porque se eles conquistassem Jerusalém, iriam destruir totalmente o Império Muçulmano. Ia destruir tudo. Mas também poderiam, em Jerusalém, com todas as forças muçulmanas, morrer todo mundo ali em Jerusalém. Então, esse impasse enfraquecia ambos os líderes e seus exércitos. A Inglaterra da França chegaram notícia de conspiração envolvendo o irmão da Inglaterra, envolvendo o irmão de Ricardo Coração de Leão, que era o João. Lembra aquele João que ele não cedeu as terras? Estava lá na Inglaterra. E sempre tinha aquelas conspirações, os reinos, aquelas conspirações. O rei fora, com certeza. E o João, que era apelidado de João Sem Terra, que é assunto da próxima aula, junto com Felipe Augusto, que não ficou muito satisfeito com o casamento do seu irmão, Felipe Augusto II, que voltou lá para a França. Ricardo e Saladino, então agora só estava ele, fizeram um acordo que permitia que os peregrinos e os mercadores tivessem acesso a Jerusalém. Em 9 de outubro de 1192, muito doente, iniciou a volta de retorno à Inglaterra. Então, depois de negociar, Saladino só tinha que negociar, ele não tinha ninguém para encarar os cruzados. E foi uma grande cruzada essa cruzada. Então, ou ele rendia ou acabava com tudo. E foi o que aconteceu. Então, aí ele estava doente, Ricardo, Coração de Leão, estava doente. Batalhas não são fáceis. Ele encarava todas as batalhas e junto com seu exército. E ele resolveu voltar. O interessante é que, ao voltar, Ricardo decide voltar para a Europa, antes recebe do sultão Saladino o reconhecimento de posse das cidades costeiras da Palestina e a garantia de livre acesso dos cristãos ao Santo Sepulcro, que é o local onde tem um templo, que é uma igreja copta, em que disseram que Jesus foi sepultado naquele lugar antes de ressuscitar. Na viagem de volta à Inglaterra, em 1192, Ricardo é preso por ordem de Leopoldo da Áustria. Então, o Barbarossa, que foi com ele, voltou sentido porque não levou muito dinheiro. Então, ele não fez isso, mas na Áustria tinha um rei, que devia ser tudo parente, que é o rei da Áustria. Ele simplesmente, quando ele descobriu que Ricardo não estava com seu exército, mas estava cruzando a Europa sozinho com uma escolta pequena, ele raptou ele e levou para uma cidade próximo de Dürnstein, perto do Danúbio, e pediu resgate, um resgate muito caro. Embora que havia uma lei dos cruzados que, se um rei estivesse voltando para sua casa depois de uma cruzada, não poderia ser abordado nem ter problema nenhum com ninguém. E seria justiçado pela própria igreja. Mas eles pediram resgate, um resgate enorme, muito grande, que toda a riqueza que ele conquistou não dava para pagar. Mas a mãe dele, olha, quem tem mãe, né? A única que defende a gente é nossa mãe.
Então, em 1193, Ricardo I é liberado em troca de um valioso resgate pago por sua mãe ao Sacro Império Romano Germânico. Em 16 de março de 1194, Ricardo I entra em Londres sob aclamação popular. Faleceu na cidade de Limousin, na França, em 6 de abril de 199. E foi sucedido no trono por quem? O seu irmão, João Sem Terra. E aí nós vamos falar um pouquinho do João Sem Terra, que é o príncipe e rei João, né? E vamos falar um pouquinho da história também de outro homem da época, que tinha uma flecha e tinha muitos homens junto com ele. Daqui a pouco nós vamos falar sobre isso. Então, crianças, até a próxima aula. Foi um prazer e tchau, tchau.